Fica de pé no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração, que é o lugar onde representa o entendimento, a sua alma, o seu espírito. E repita comigo essa oração. Espírito Santo, eu me coloco à tua disposição nesta noite. Gera dentro de mim um conhecimento que venha transformar o meu relacionamento, o meu comportamento com as pessoas que eu amo. Amém? Tem alguém que você ama aí, a sua família? Dê um abraço nessa pessoa. Diga para ela: eu te amo. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Aleluia. Assim diz a palavra de Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Pode sentar no seu lugar. Aleluia. E repita comigo: amor, 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 amor. Firme fundamento, para uma família, segundo os propósitos de Deus. Amém? Deus, Ele vai trazer para nós um conhecimento esta noite sobre o amor. O amor é o firme fundamento para a família segundo o propósito de Deus. Mas nós vemos no texto aqui agora que existem dois fundamentos. Existe um fundamento para a família contemporânea, que é segundo o sistema do mundo. O mundo, ele gera uma necessidade hoje no homem e na mulher de pensar somente em si, de ir correr atrás de bens materiais, correr atrás de uma conquista, e a pessoa esquece da família. Então a pessoa começa a colocar em segundo plano, ou até mesmo em último plano, a família. O sistema do mundo, o fundamento do mundo é que os nossos filhos e as nossas filhas venham ser criadas pela escola, pelas instituições sociais, venham ser educadas pela televisão e pelo computador. Este é o sistema do mundo. Este é o fundamento do mundo. Sistema este em que o pai, ele não tem tempo para dedicar a sua casa, a sua família. A mãe, ela não tem tempo de acompanhar o desenvolvimento e o crescimento do seu filho. Não tem tempo de cuidar da sua casa, do seu lar e da sua família. É isso que o mundo está plantando, e muitos daqueles que conhecem a palavra de Deus têm edificado
edificado a sua família no sistema do mundo. Nós vamos aprender aqui sobre o fundamento de Deus. Amém? O fundamento de Deus é amor. Repita comigo: o fundamento de Deus, é amor. Amém. Nós, segundo o dicionário Aurélio, o dicionário tradicional, diz o seguinte: que o amor é um sentimento que eu tenho, que eu nutro por outra pessoa ou por alguma coisa. Isso é amor, é um sentimento. Mas o que Deus ele vai nos ensinar nesta noite, que o amor ele não é um sentimento. Repita comigo: o amor não é sentimento. Mas como que o amor não é sentimento? Nós vamos ver que não é sentimento. O que é sentimento? Uma tristeza é um sentimento. Porque a tristeza, quando a pessoa está triste, só ela é que sabe o tamanho daquela tristeza. Porque isso está dentro dela, é pessoal, é individual. A saudade. Como você pode medir uma saudade? É um sentimento individual. Sentimento é tudo aquilo que está dentro da pessoa. É sentimento. Uma saudade, uma culpa é um sentimento. Agora, o amor, segundo as culturas milenares, a cultura chinesa, a cultura indiana, a cultura grega, toda vez que eles usavam a palavra amor, eles sempre usam no sentido de verbo. E verbo, para quem está estudando ou já estudou, é o quê? Verbo gera uma ação, verbo gera um movimento e uma atitude. Repitam comigo: amor é uma ação, é uma atitude. Se eu perguntar para você aqui nessa noite, para você me dizer uma pessoa que venha personificar o amor na sua vida, desde quando você nasceu até hoje, quem é essa pessoa? Sua mãe? 99% das pessoas aqui vão dizer para a mãe. Por que a mãe? A mãe, ela ama o filho, não é verdade? O pai também ama. Mas a mãe, ela ama o filho, mas isso fica só no sentimento? Não. Quando você lembra da sua mãe, o que você lembra? É nas madrugadas que ela passou ao seu lado. Às vezes quando você começou a andar, começou a se desenvolver, aquela queda, aquele dia que você machucou, aquele dia que você estava doente, quem estava do seu lado? A sua mãe, não é verdade? Então o amor da mãe, ele se traduz em ação. Ela apenas não sente aquele amor, mas aquele amor leva ela a ter uma ação em favor dos seus filhos, daqueles que ela ama. Então, o amor, ela gera um movimento em favor daqueles que a pessoa ama. Olha o que diz a palavra de Deus. Lá em João 3,16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, o que aconteceu? Que Ele o quê? Ele deu o seu Filho, Ele entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que não nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou a minha vida e a sua vida de tal forma que Ele apenas sentiu esse amor? Estou perguntando, Ele apenas sentiu esse amor? Não, Ele que entregou o que Ele tinha de mais precioso em favor da igreja. Então o amor, ele sempre gera uma ação de entrega. O amor sempre vai gerar uma ação de serviço. O amor sempre vai gerar uma ação de cuidado, de doação. Sempre vai gerar isso. Olha bem, Jesus, lá em Efésios 5:25, diz o seguinte: vós maridos, amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E o que é que Ele fez? Ele deu a sua
onde o amor é traduzido em sentimento. É muito normal você passar pela rua e a pessoa está escrito no carro dela: eu amo a Deus acima de tudo. Ou a pessoa chega e fala: eu amo a Deus acima de tudo. Mas esse amor, ele não é traduzido numa ação, ele não é traduzido numa atitude, fica apenas no sentimento. Ela não tem tempo para Deus, ela não tem tempo para ver a casa de Deus. Então é um amor de sentimento. E o amor que Deus quer trazer para nós nesta noite é um amor aonde vai gerar uma ação em favor daquele que nós amamos. Agora eu pergunto para cada um de nós que estamos aqui: como tem sido o meu relacionamento com as pessoas que eu amo? Você tem amado o seu esposo? Você tem amado a sua esposa? Você tem amado a sua família? Filho, filha, você tem amado os seus pais? Todo amor, ele vai gerar dentro de nós uma necessidade em que o outro sempre vai ser mais importante. Repita comigo: o amor vai gerar dentro de mim uma necessidade que sempre o outro é mais importante. Lá em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. O mundo lá fora leva a nós a uma individualidade. O amor, ele gera dentro de mim, onde eu vejo a necessidade daquela pessoa que eu amo, ela é mais importante do que a minha necessidade. Olha como é profundo. A necessidade da minha esposa, ela é mais importante do que a minha necessidade. A necessidade das minhas filhas são mais importantes do que as minhas necessidades. Amém. Agora vamos raciocinar com algumas questões corriqueiras que acontecem na casa da maioria das pessoas normais. Tem pessoa que é normal, as coisas não acontecem na vida delas, né? Então nós tratamos das pessoas normais. Vocês dois, o esposo e a esposa, vocês dois são habilitados. E vocês têm um compromisso no mesmo horário. Quem tem prioridade sobre o carro? Quem tem a prioridade? É o homem ou a mulher? Marido, você vai andar a pé para sua esposa andar de carro? Olha como é profundo isso. Isso é amor, é entrega. Amor, ele gera sacrifício. Amor gera sacrifício. Em muitas casas, a esposa não sabe nem como é que põe a mão no volante, mesmo tendo carteira. Nunca tirou esse carro da garagem. Eu tenho um amigo que o filho dele, ele começou a trabalhar, ele começou a estudar, e todos os dias ele ia de carro para casa. O que ele fez? O filho dele começou a estudar, ele ia para a faculdade e ia para o trabalho. Esse senhor, ele deixou de andar de carro, porque o amor dele gerou um sacrifício. Ele diz: o meu filho não pode andar a pé. Eu posso andar a pé, mas o meu filho não vai andar a pé. Olha, isso é amor. Amor, ele gera sacrifício em favor daquele que eu amo. Isso é amor. Vamos ver um outro caso. O seu esposo, agora é para as mulheres. O seu esposo chega para você no sábado, você trabalhou a semana toda, está cansada, você vislumbra um sábado de descanso. Esse sábado não
Aí essa mulher olha para ele. O que você faz? Hã? Vai para o restaurante, vai para a casa da sua mãe, para comer até a comida que tinha, a comida caseira. O amor tem que gerar um sacrifício, meu amor. O amor tem que gerar um sacrifício na sua vida, minha amada. Agora vamos pegar um pouquinho mais pesado para os homens. Eu gosto muito de trabalhar com os homens. Você trabalhou o dia inteiro. Sabe aquele dia difícil? Patrão xingando, os clientes, problema na empresa. Aí você sai da empresa, aquele trânsito caótico, aquele estresse, aquele cara que te fechou, e aí você vislumbra a sua casa. Aí você já chega em casa, você já vai enxergando aquele sofá que você comprou especialmente para você chegar, você relaxar, e você fala, ah meu Deus, você vai dirigindo, vai parando no sinal e vai vendo aquele sofá maravilhoso. Aí a sua esposa está lá com as filhinhas, os filhinhos. Nossa, eu tenho que ir no shopping hoje. Eu tenho, até, sabe, até arrepia de tanta vontade de ir no shopping. E coloca no coração, hoje meu bem vai chegar e nós vamos para o shopping. Eu, a nossa família, vamos lá para o shopping. Aí, ele chega, ela já sabe que ele chegou, ela já está toda arrumada, toda perfumada. Aí ele chega olhando no sofá e ele já vê alguma coisa estranha. Ele fala, oh, bem, ainda bem que você chegou, eu estava contando as horas, meu amor. Vamos no shopping hoje. Aí ele olha para ela, olha com aquela cara e fala, o quê? Depende do nível de amor que ele tem. Ele vai falar o quê? Ou se ele realmente tem um amor que é capaz de sacrificar aquele descanso, aquele sofá, né? E quando ele chega, engraçado, quando ele chega, ele com vontade de ir para o sofá e ela com vontade de sair e passear. Aí quando os dois chegam, aquele choque térmico. Aquele choque térmico e diz, e agora? Onde está o amor? Onde está o amor? Então o amor, ele gera dentro de mim, dentro de você, sacrifício. Olha você ver o que acontece com a gente. Eu acho que isso acontece só na minha casa. Um sábado, sabe aquele sábado que você já programa, vai ter jogo do Brasil, 4 horas da tarde, Brasil e Argentina, o Messi ia jogar. Tinha um tempão que eu não vi o Messi jogar na seleção, e eu falei, amor, sábado tem jogo do Brasil e eu vou assistir o jogo do Brasil. Tá. Aí chega no sábado de manhã, amor, vamos no BH Shopping? Eu já pensei, né? É 2 horas da tarde, jogo 4 horas, fiz as contas, a conta de homem, 2 horas é um tempo bom para ir no shopping e voltar, vamos. Chegamos no shopping 12h20, 12h30, tá lá, andou para cima, andou para baixo, andou em todas as lojas, aquela coisa toda, e quando eu fui ver, era 6 horas da tarde. E a minha ficha caiu. Eu fiquei indignado. Eu fiquei nervoso. E eu falei, um jogo! Aí ele Nicole chega, 6 horas, eu estava exausto, de 2h30 até 6 horas andando, imagina, estava exausto. E ela chegou e falou, vamos pro McDonald's? Eu peguei as roupas e saí, vamos para casa. Fui embora. Nesse dia o meu sacrifício chegou no limite. Mas é no momento de crise que o amor ele se manifesta na sua vida. É no momento de crise que o amor se manifesta na família. O assunto que nós vamos discutir aqui não é aquela crise de doença, não é aquela crise de alguma crise, porque nessa crise é natural um sacrificar em favor do outro. Mas é aquelas questões corriqueiras que acontecem na casa de cada um, que
Repita comigo, em momentos de crise, o amor deve se manifestar. Agora, a partir deste momento, é uma sessão apenas masculina. Eu peço às mulheres que coloquem a mão no ouvido, porque eu tenho que compartilhar uma coisa com nossos amigos homens. Uma coisa que talvez você não saiba, eu vou contar só para vocês. Vocês sabiam que as mulheres, elas têm uma metralhadora e que de tempo em tempo essa metralhadora ela dispara assim, aquelas rajadas, você não sabe qual o motivo, de onde vem. Às vezes tem um motivo, às vezes não tem, mas elas disparam. Aí você vê, elas falam, pelo menos em casa assim: não deixa a toalha jogada em cima da cama. Quando você for no vaso, levanta a tampa do vaso. Não deixa o sapato, o chinelo no meio da casa. Aí todo dia eu acordo e vou falando para mim mesmo, eu esqueço. Eu acordo assim e falo: não posso deixar a toalha em cima da cama. Eu não posso deixar o sapato no meio da sala. Aí eu falo para o banheiro e falo: tenho que levantar a tampa do vaso. Né? A gente ama, a gente não quer abrir dentro de casa, não é verdade? Não deve compartilhar esse sentimento comigo. Mas tem aquele dia que você acorda atrasado. Você acorda atrasado, o relógio despertou, aí você toma aquele banho rápido e logo nesse dia ela resolve esticar a cama bem esticadinha. Né? Acho que talvez vai vir uma visita e ela estica a cama bem esticadinha, você acorda atrasado, ela toma o seu banho e a toalha em cima da cama, molhada. Aí ela chega em casa. Imagina só, gente, essa mulher chegando em casa e a toalha molhada em cima da cama. Imagina, eu já falei 1000 vezes, eu já falei 1 milhão de vezes, que não é para deixar a toalha em cima da cama. Agora, para os homens, para nós, é uma simples toalha molhada. Uma simples toalha molhada. Mas para elas, aquilo é um monstro da toalha molhada. Imagina uma barata gigante em cima da cama. É isso que é para ela, você entender. Quando ela vê aquela rajada de metralhadora, você saber que você tem culpa. Então, é o monstro da toalha molhada. O que ela faz? Ela chega, vê a toalha, esperneia, fala sozinho, aquelas coisas que as mulheres gostam de falar sozinho, fala, espera você chegar. Ela não tira a toalha de cima da cama. Deixa a prova do crime lá. Aí você chega. O homem é muito inocente, gente. Nós somos inocentes. A gente chega assim, cheio de amor para dar. A gente chega assim, cheio de amor para dar. Assim, igual o time da família Doça. Querida, cheguei! Aí você chega aquela rachada. Sabe aquelas metralhadoras israelitas? Aquela que eles usam aquele filme de ação de Hollywood? A metralhadora fica o filme todo, eles não trocam o pente. É essa que tem em casa. E ela pega os pentes de reserva para colocar na metralhadora. Aí quando eu vejo o estrago da coisa, eu falei: pronto, tem munição para 2 horas. Eu ministrei essa de manhã, aí a Vitória falou: pai, e a bala perdida? Bala perdida? Sobrou pra mim também. A Vitória me falou:
Amado, irmão, estamos compartilhando nosso sentimento. É neste momento que você tem que amar essa mulher. É neste momento que vai gerar o amor que você tem por ela. É neste momento, minha amada, que vai gerar o amor por esse homem que deixou aquele monstro em cima da sua cama. Agora, os homens não ficam para trás. Mulheres, você sabia que os homens, eles têm um canhão? Os homens têm um canhão. E esse canhão, aonde solta aquela munição, aquela bala, onde bate, destrói tudo. É uma ignorância. É uma ignorância. É uma insensibilidade. Que quando esse homem ele solta aquele rojão daquele canhão, é capaz de destruir tudo. Uma dica para as mulheres: onde mais o canhão ele solta, é o homem dirigindo. Você sabia? Hoje é o dia do você sabia, à noite, que os homens, ele traz os seus cérebros, os homens normais, eles têm um GPS. Eles não erram o endereço, nunca erram o endereço, sempre acham o endereço. O meu veio estragado. Essa semana eu fui no Carrefour comprar ração, fui pedir doutorado. Entrei na rua sem saída. Não é pra rir não, é pra chorar. Eu fico perdido no doutorado. As ruas aqui é muito complicado, dá muita volta. E os homens, então quando a gente olha aquele momento ali, ele tem uma relação muito especial com esse objeto chamado carro. Então quando ele estiver, você já percebeu que ele deu 10 voltas, passou no mesmo lugar, não chegou no endereço, passou, aí você já fica impaciente. Aí as mulheres, bem, nós já passamos aqui umas 10 vezes. Ele só vira para você e fala assim: ele está falando o seguinte, eu sei o que estou fazendo, nós vamos chegar lá. Mas as mulheres desavisadas começam a falar na cabeça deles e falam: você errou, nós vamos chegar atrasado. E vai falando, vai falando, vai falando. O que acontece? Ele dispara o canhão. E quando ele dispara o canhão, sai de baixo. É nesse momento, minha irmã, onde um ou outro descontrola, é que você tem que amar essa pessoa que você diz amar. Isso é amor. É isso que é amar. Tem mulheres que elas falam com seus maridos como se estivesse falando com uma criança de 3, 4, 5 anos. Elas falam com uma criança que não tem o seu desenvolvimento intelectual desenvolvido, né? Como se o homem não raciocinasse. E fala como eles e acaba com aquele homem. Por outro lado, tem homens que falam com as suas mulheres como se estivesse falando com um animal. Eu não tenho coragem de falar com o meu animal, o meu cachorro lá em casa, o que muitos maridos têm falado com as suas mulheres. O canhão, ele tem detonado a família. As metralhadoras têm detonado o casamento e têm atingido os filhos, né, com a bala perdida. É nesse momento que nós temos que amar. O que eu devo fazer? No momento em que o canhão ou a metralhadora disparar, eu tenho que calar. Eu não posso revidar. Imagina só, ela dispara rajadas de metralhadora e você dispara o seu canhão. O que vai sobrar dessa família e dessa casa?
não sobra nada. Para uma agressão física tem a lei Maria da Penha, e o próprio corpo, ele tem o seu mecanismo de cura, de defesa. Agora, para uma agressão emocional, que ela é gerada pelas palavras, é só o Espírito Santo, pela palavra de Deus, para curar esse relacionamento. Nós temos muito casal, muita família doente por causa destes momentos aonde se deve manifestar o amor, se manifesta o quê? O desamor, a falta de compreensão, a falta de entendimento, de entender o lado do outro. Então, a família, ela é um lugar de refúgio. Amém? Repita comigo: família, é lugar de refúgio. A minha família, independente do mundo lá fora, ela tem que ser santa. Amém? Lá fora existe uma selva onde há inúmeros perigos. Há inúmeros perigos para tragar aquele que não está preparado para estar naquela selva. O soldado recebe um treinamento, um teste de sobrevivência para entrar numa selva. E a sua família, o que ela tem recebido para sobreviver a esta selva de impureza lá fora? Porque o homem e a mulher, segundo o fundamento do mundo, ele passa a vida toda correndo atrás de trabalho, correndo atrás dos estudos, correndo atrás de série de coisas, esquece do filho. E quando o filho chega, a filha chega, ele fala: vai para lá que eu estou ocupado, vai para lá que eu estou ocupado. Aí o filho vai crescendo isso, vai crescendo ouvindo isso. Toda vez que ele chega, você não tem tempo para ele, você está sempre ocupado, sempre tem algo mais importante para você fazer. Aí, lá fora, nas escolas, onde a prostituição tem alastrado, o homossexualismo, as drogas, eles dizem: vem! As drogas abrem os braços, vem que eu tenho atenção para você. E quando o pai e a mãe despertam de tarde, a família de Noé vivia num tempo em que havia muita maldade na terra, talvez maior do que é hoje, porque Deus queria destruir aquela humanidade. Mas, quando a família é alicerçada no amor, existe uma blindagem sobre aqueles membros daquela família. Amém? Repita comigo: a família, quando é alicerçada no amor, existe uma blindagem. A família de Noé, ela era santa, tanto que foi separada por Deus. Por quê? Porque eles não eram influenciados pelo mundo lá fora. Existe outro caso da minha família de Jacó. José, mesmo com seus 18 anos, na adolescência, como muitos vieram aqui, ele foi levado para o Egito, e mesmo estando longe dos seus pais, de acordo com o ensinamento que ele recebeu dos seus pais, quando ele se deparou com uma situação onde a mulher de Potifar queria estar com ele prostituir com ele, o que José fez? Ele resistiu àquilo. Por quê? Porque ele tinha uma base familiar. Como tem sido o seu relacionamento com as pessoas que você ama? Como tem sido o seu tempo com o seu filho e com a sua filha? Como tem sido o seu tempo com a sua esposa e com o seu esposo? Família é lugar de refúgio. E é na família onde há a formação de caráter. Repita comigo: quem ama, educa. Quem ama, disciplina. Nós vamos ler
texto aqui e você vai ler na sua casa, se você não tiver habilidade para abrir rápido. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 e versículo 7 diz o seguinte. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 6 ao 7, diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Amém? Esse texto, ele dá a entender que aquela comunidade, eles tinham tempo para a família, eles tinham tempo de diálogo, tempo de comunicação. Dá a entender que eles tinham atividades em comum, porque diz, andando, conversando aonde você estiver, pelo caminho. Isso quer dizer que eles tinham atividades em comum. Você tem atividade em comum com seus filhos? Você tem atividade em comum com a sua família? Quanto tempo você não tem uma atividade em comum com a sua filha, com o seu filho, com a sua esposa? Nós temos tempo para tudo, menos para Deus e para a família. Tem tempo para ver o jogo, tem tempo para a televisão, tem tempo para bater as metas da empresa, tem tempo para tudo, mas não sobra tempo para Deus e para a família. Isso é de acender o alerta na nossa casa. Existia lá na África do Sul, num parque de elefantes, houve um número muito grande de elefantes, e eles tinham que tirar aqueles elefantes e levar para outro parque, porque não cabiam em um lugar só. O que eles fizeram? Eles pegaram os elefantes mais novos, por ser mais leves, para transportar esses elefantes para o outro parque. O que aconteceu depois de uns 10 anos, alguns anos? Esses elefantes se tornaram furiosos, eles não tinham mais controle, começou a entrar nas casas, começou a invadir as aldeias, começou a matar os homens. Por quê? Aí os cientistas, eles começaram a estudar aquela situação e descobriram o seguinte: aqueles elefantes que foram tirados do parque e levados para outro parque, eram elefantes jovens que estavam em formação. Os adultos é que formavam ali o caráter daqueles elefantes, o comportamento daqueles elefantes. Então, como eles não tinham a presença dos adultos, eles cresceram sem limites, cresceram violentos. E assim tem acontecido na casa de muitas famílias, onde os filhos crescem sem limites, onde os filhos crescem sem uma disciplina. Nós, seres humanos, nós somos o único animal da natureza que abrimos mão da função de disciplinar, da função de estabelecer limite para a nossa família, porque para isso requer tempo, para isso requer cuidado, para isso requer amor. A criança é solta na frente da televisão, a criança, o adolescente, ele é solta no computador, e o mal tem entrado na casa pela tela do computador. Mais ou menos um ano atrás, a Nicole estava num site de relacionamento para jovem, adolescente, eu não sei o nome, mas ali, eu sei que naquele site as pessoas tinham uma vida, de acordo com a vida real, tinha uma vida virtual. A pessoa se casava, comprava, fazia uma série de coisas. E eu entrei e vi aquilo e achei aquilo muito estranho. Eu falei: Nicole, isso está muito esquisito. Você sabe quem está do outro lado do computador? Porque eles conversavam. Não, meu pai. Aí eu expliquei para ela o perigo que era aquilo. Podia ser um homem que estava do outro lado conversando com ela. E a partir daquele momento ela não mais usou aquele site. Então, isso é cuidado, isso é amor, isso é carinho. Nós temos que cuidar.
da nossa família. Amém? Para nós encerrarmos, lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, diz o seguinte: mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que um descrente. Olha como isso é forte. Se eu não cuido da minha família, da minha casa, eu estou negando a minha fé em Cristo Jesus, e eu sou pior do que uma pessoa descrente. Eu quero encerrar neste momento contando uma história. Um homem uma vez acordou, estava muito insatisfeito com a sua vida, estava muito insatisfeito com o seu trabalho, com a sua casa, com tudo. Aí ele foi para a praia caminhar e ele achou um pacote cheio de pedras. E ele estava andando e falava: ah, se eu tivesse aquele carro eu seria feliz. Ah, se eu tivesse aquela casa eu seria uma pessoa muito feliz. Ah, se eu tivesse aquele emprego eu seria uma pessoa feliz. E para cada vez que ele dizia essas palavras, ele pegava uma pedra para aliviar o seu estresse e jogava no mar. E cada vez ele pegava uma pedra e jogando no mar, ia dizendo: eu seria muito feliz se eu tivesse isso e se eu tivesse aquilo. E quando sobrou apenas uma pedra, ele guardou no bolso e foi para sua casa. Quando ele chegou na casa, ele colocou a mão no bolso e olhou aquela pedra. E ele viu que tratava-se de um diamante muito valioso. Aí ele caiu em si. Quanto tesouro ele jogou fora por causa da sua insatisfação. E quantos pai e mãe de família e até mesmo filhos têm jogado fora o maior tesouro que Deus te deu aqui na face da terra para você cuidar, que é a sua família, por causa da sua insatisfação em querer realizar outras coisas mais importantes. Não há nada mais importante em questão terrena do que a sua família e a sua casa. Amém? Levanta a sua mão para o alto e repita comigo: Espírito Santo, que nesta noite o Senhor venha gerar dentro de mim um amor